Quem é Andreina Silva? Tá bom, tá certo. Caio. Caio tá presente aqui. David, Vai dar uma Ellen, João Vitor está presente também, Maria Clara, Isabelle, Maria Isabelle, não está. Maria Luísa está presente? Não. Maria Luísa é Thiago 13, né? Yasmin Silvestre. Professor, segunda-feira não tem nada? Tem. Segunda-feira é dia 5. Não tem por que não ter aula. Sabe por quê, professor? Porque ontem o senhor estava dizendo que não teria. Não, Segunda-feira não, não. eu pedi até para esquecerem o que eu havia dito. Eu estava me referindo a dia 12, mas como vocês confundiram, aí eu. Mas, professor, que adianta? Mari... Peraí, eu estou fazendo a frequência, tá? Então só 12 vai ter. Mariana, Vitória está presente. Tá. Monique está presente? Presente também. Nátia não está presente. Samanta e Taimon estão presentes. Sexto ano B agora. Cecília, Ana Cecília está presente. Raico Pinheiro. Danilo, Maiane, Gabriel estão presentes. João Pedro. Letícia Borges está presente. Márcio da Silva. Maria Clarice está presente. Letícia Gomes, não. Miguel Ângelo. Nara está presente. Pedro Marcel também está presente. Ronald está presente? Ronald? Não. José Henrique se encontra? José Henrique está aqui. É o resto da coleção, né? Como é, Caio? É o resto da coleção, né? De ontem. Só ficou a 10ª questão, filho. Mas a gente vai pegar ela, tá? A 10ª questão a gente tem o seguinte: faça uma relação das palavras-chave empregadas nos dois textos, ou seja, as expressões das expressões mais diretamente ligadas ao futebol. Posso falar? Posso falar, professor? Pode. Ok. Rua, clube, jogo, aço, bola, jogador, time, espírito esportivo, esporte e amigos. Professor, eu fiz essa questão errada, mas eu posso ler que eu botei? Pode ler, sim. Botei bola, time, juiz, falta, campeonato, controavante, capitão, treino, clube e jogo. Só um momentinho. Aqui. Tem outro aqui. Peraí. Caio, qual foi a sua resposta? Eu botei chat porque bola, Como é? time, campeonato. Nossa, eu repeti time 2 vezes. Eu errei porque eu tava repetindo palavras. Não, era só para tirar do texto as palavras-chave relacionadas ao futebol, por exemplo. Então, eu Bola. peguei 10, só que eu repeti umas 4 e pronto, errei.
Mais alguém para responder essa questão? Gabriel, você fez? Eu fiz. Quer compartilhar sua resposta com a gente? Tá bom, eu não coloquei em todas. Não achei muito. Bola, Não time, colocou. campeonato, juiz, falta, gol. Pronto. Muito bom. Só isso. Só colocar as palavras-chave relacionadas ao tema dos textos. E o tema é futebol. No texto vou colocar aqui. Peraí. Só faltam mais 2 palavras pra No eu, texto né? 1, a Certo, gente tem. professor? Tá certo. E todo mundo que falou tá certo. Professor, só faltam 2 palavras pra eu conseguir atirar a mensagem. Vamos lá. Olha, as palavras que a gente tem. Do comecinho a gente tem, olha, o nosso time, certo? Aí a gente segue, olha, bola, o próprio futebol, certo? Meia, bola de meia. Aí a gente tem bola de couro. Depois a gente tem outra palavra, jogar, juiz. Deixa eu ver o que mais. Espírito esportivo, certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Só responder aqui. A gente tem campeonato. A gente tem treinar. A gente tem. Aí já foi 10. E só no primeiro texto. Aí depois a gente tem centroavante, jogo, capitão. Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, treino, clube. Já vão 15 palavras aí. Deixa eu ver aqui o que mais. Não. Você falou falta? Campeonato. Eu não sei, mas eu acho que sim. Só um momentinho. Pelo menos do texto 1 aqui, né? Depois nós temos o quê? Campinho, 16 palavras. Deixa eu ver aqui o que mais. Pronto, do primeiro texto a gente já tirou 16 palavras. Aí vamos aqui no segundo. Na forma de bola, Brasília, presidente, agora, campeonato também. Esporte, outra palavra, no caso, lá se vão 18 palavras. Depois, só um Meu momentinho. Meet realmente fica crashando e saindo toda hora. Se estiver travando, você saia e volte, tá? Deixa eu ver Deixou aqui. de novo. Travou Na e rua, no crashou. quarto. Então, quando acontecer, Caio, você só passa, sair e voltar. Não precisa falar que atrapalha a aula, não, tá? Se esse problema acontecer, só sai e volta. Mas deixa eu Só perder terminar aqui. alguma coisa. Deixa eu falar essas hoje. Aí sim, você fala, tá certo? Mas como eu estou só corrigindo aqui a 10, e você já corrigiu, não tem equipamento. Eu vou reenviar minha Deixa eu ver tarefa. aqui. Jogador. Deixa eu ver aqui o que mais. Pronto, a gente chegou aqui umas 20 palavras. As minhas palavras estão corretas? Você quer que elas releia? Eu disse que a de todo mundo que falou tá correta, tá certo? Inclusive as suas. Eu incluí você no todo mundo. Mas deixa eu ver aqui. O que é que tá dando aqui no chat? De que adianta não ter aula no dia 12, sendo que nessa semana vai ser prova? Nem entendi. Você queria que não tivesse aula a semana toda? Ou que não tivesse prova? O fato é que no dia 12 vai ser feriado. E isso não influencia no decorrer dos outros dias. Assim como... deixa eu ver... Sexta-feira Santa é um feriado, mas na outra semana também tem aula. Dia 12 não vai ter aula e pronto. Não, professor, mas é que assim, não adianta tipo, ser feriado, sendo que mesmo assim vai ser prova. O professor também falou que na próxima Mas semana por que não adianta? E como é que adiantaria? Na próxima semana não vai ter prova, mas na semana que vem, depois da próxima, vai ser prova. E tipo, nessa semana vai ter feriado. E de que adianta você não ter prova? Mas não é melhor do que não tivesse feriado? Não faz diferença, até ou não, mas é problema. A diferença é que vai ter um feriado.
Não faz diferença. A diferença é que vai ter um feriado. Você não vê diferença nenhuma? É como se hoje não tivesse aula. Não faz diferença nenhuma? Mas, professor, em semana de prova já não tem aula. E pode perguntar. Eu acho que você vai demorar para entender, mas a gente vai passar, avançar, tá? Semana de prova já não tem aula. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Professor, Agora, hoje tem aula e hoje a gente vai continuar com o professor, conteúdo, tá bem? Oi, Caio. dia 15 de outubro é o dia dos professores, né? É, eu lembre, No tá meu marcado para esse calendário tá dia. falando que sim. Uhum. Mas eu tô rezando para não ser feriado, para ter atividade. Vamos lá, agora sim, vou continuar a aula aqui. Peraí. Tem que continuar. Fechar isso aqui, vem para cá, depois vem para cá. Ai, ai, viu? Vamos lá, para a gente. Vamos fazer uma micro revisada aqui no conteúdo que a gente estava vendo sobre o gênero narrativo, tá ok? Um resumo de um resumo de um resumo. Isso aqui tá ótimo. Então, para a gente refrescar o que a gente vai fazer no nosso trabalho, na nossa próxima avaliação. Ops, espera aí. Eu quero de outra. Vamos lá. Narrativa é todo texto que relata acontecimentos reais ou imaginários, organizados numa sequência temporal. Nela, um acontecimento ou fato causa um efeito que dá origem a outro fato, e assim por diante. Ou seja, uma sequência de fatos que vão acontecendo em ordem cronológica e vão se entrelaçando, certo? Um fato dá origem a outro. Na narrativa, nós temos alguns elementos que nós vamos elencar aqui. Isso eu coloquei até no slide, já tem até um tempinho lá na. Eu não sei se tira o print, porque todos os slides que ensinou e que outras pessoas botaram, eu tiro. Não estou entendendo, cara. Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume, talvez eu entenda. Pronto, você pode repetir? Eu não sei se eu tiro o print, porque todos os slides que os professores passam, se eu tiro o print e o meu celular tá ficando sem espaço. Caio, Oi. eu pedi para você repetir a sua pergunta. Eu repeti, eu vou falar de novo, então. Todos os slides que o senhor passa ou qualquer professor, eu tiro o print aí. Eu não sei se eu tiro agora ou não, porque meu celular tá ficando sem espaço. Ah, não, deixe para você acessar lá no Google Sala de Aula ou copie, já que eu acredito que o caderno de produção não esteja cheio de atividades, né? Eu imagino que não. Vamos lá, os elementos da narrativa. A gente tem narrador, personagem, espaço, tempo e uma espécie de conflito, que a gente pode chamar também de temática, a gente também pode chamar de enredo, certo? Conflito ele pode ser temática,
acento aqui, porque vocês estão cansados de saber que o apresentador aqui é em inglês. Em inglês não tem acento, tem temática. Pronto. Aqui. O narrador, obviamente, como vocês já estão cansados de saber, é aquele que conta a história. Ele pode participar da história ou não, certo? Peraí. Participa ou não da história. Quando ele não participa da história, a gente tem uma espécie de narrador. Quando ele participa da história, a gente tem outra espécie de narrador. Basicamente, é um foco narrativo. E eu imagino que vocês já até disseram, quando a gente começou a ver narrativa, já viram em outra disciplina. Então, suponho que o desempenho nesse conteúdo seja muito bom, já que já viram em outra disciplina, então, revendo nessa, talvez seja muito bom. Né? Personagens. Podem ser pessoas, animais ou objetos personificados que participam dos acontecimentos. São aqueles que vivem na história. Eu tenho pessoas em certos gêneros textuais da narrativa. Eu tenho animais em outro gênero textual da narrativa. E tenho objetos personificados em outro gênero da narrativa. Um exemplo, professor, de uma literatura que use uma caneta como objeto personificado. Um exemplo seria o apólogo, que talvez eu acredito que vocês já ouviram. Alguém aqui já ouviu falar na literatura apólogo? Não. Nunca nem ouvi falar, professor. A gente não sabe o que é. Não? Falei, vocês não estudam comigo desde cedinho, eu tô vendo isso lá no quinto ano. Professor. Perfeito. É outro professor. Vamos lá. Oi? No quinto ano era uma professora e ela não detalhava, não dava detalhes muito. Vocês estão vendo que a produção é uma riqueza de detalhes que às vezes chega a ser muita coisa, né? Vamos lá. O apólogo, pessoal. Nossa, tá tão bem marcadinho aqui. Peraí, deixa eu sair aqui. Eu não queria, mas eu vou sair aqui. Vamos lá. Ok, professor. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Deixa eu ver essa garrafa aqui. Desse lado, que não vai ter propaganda, porque eu não sou patrocinado. Vamos lá. O apólogo, ele permite que eu pegue essa garrafa e faça dela um personagem. Vai ser um objeto personificado. E, geralmente, o apólogo, ele tem o seguinte objetivo, assim como na fábula, trazer uma lição de moral, algo que seja, aliás, um ensinamento aplicável no nosso dia a dia. Por exemplo, essa garrafa poderia, numa história, querer trazer um ensinamento para o leitor de que ele deve se hidratar, certo? Deve beber água com uma certa frequência durante seu dia, para que mantenha seus rins saudáveis, por exemplo, para evitar a possibilidade de haver pedra nos rins e por aí vai, certo? Nesse caso, a gente teria um objeto personificado, trazendo um ensinamento, certo? Seria o caso de um apólogo. Aí a gente tem outro gênero da narrativa que também traz lições de moral, só que usa os animais, que é o caso da fábula. A fábula, ela traz animais como sendo os protagonistas da história, certo? Da sua narrativa, e também traz uma lição de moral. Só que a gente devemos nos atentar para o seguinte: ela traz lições de moral que são aplicáveis no nosso dia a dia? Sim, verdade. Porém, geralmente é por meio de situações bastante inusitadas. Como, por exemplo, um exemplo que eu mais adoro é aquele
da lebre disputando a corrida com a tartaruga. Não é todo dia que você abre sua porta e vê uma tartaruga e uma lebre correndo assim, né? E a parábola também ela tem a mesma função de ensinamento. Porém, nós temos apenas humanos, gente, certo? Humanos mesmo, como sendo os protagonistas da narrativa. Então a gente tem aqui, olha, 3 diferentes gêneros narrativos com o mesmo objetivo, trazer ensinamento para o leitor. A diferença é que no apólogo nós temos os objetos, e quando eu digo objeto, pode ser qualquer coisa. Pode ser lápis, caneta, papel, pode ser uma xícara, pode ser uma garrafa, como eu usei o exemplo aqui, pode ser um livro para, por exemplo, ensinar sobre a importância de se estudar, pode ser qualquer coisa que traga um ensinamento no seu conteúdo, certo? Isso no apólogo. Na fábula, vocês estão cansados de saber que é a mesma coisa, porém com animais. E a parábola, a gente também viu isso nas aulas presenciais, que acontece com os seres humanos. Então, olha só, que interessante, né? Deixa eu ver aqui, ponto. Diga, Thalma. Você acabou de dizer que a literatura apóloga é conhecida por uma licença de moral no final dos seus textos. Peraí, não estou entendendo. Pode repetir, por favor? Deixa eu me afastar um pouquinho. Você nos disse que a literatura apóloga ela é destacada, quer dizer, conhecida por trazer a lição de moral no final dos seus textos. E qual a fábula? Mas isso ocorre com todos os gêneros dessa literatura? Ou com específicos? Você perguntou se eu conheço todos os gêneros? Professor, a literatura apóloga é conhecida por ter lições de moral no final dos seus textos, mas isso é com todos os gêneros ou só com alguns específicos? Você perguntou o seguinte, a literatura apólogo é conhecida... Você pode digitar, tá? Porque não tem só a sua voz aí, tá complicado de ouvir. Vamos lá, quando você digita, eu vou continuar aqui. Já eu volto para ver o que você escreveu. Vamos lá, como a gente estava vendo, temos aqui a possibilidade de trabalharmos na narrativa com pessoas, também com animais e com objetos personificados, certo? O espaço, basicamente, é o lugar ou lugares onde se desenvolvem os acontecimentos da narrativa, é claro. Tempo é a época, ou pode se referir à época, ou pode se referir à duração da história, certo? Algo como 1984, ou um dia. Esse pode ser o tempo da história. O conflito seria a oposição entre duas forças, os personagens ou situação. Por exemplo, nós temos, deixa eu subdividir aqui. Deixa eu ver aqui melhor. Pronto, ótimo. Temos. Ops, botão errado. Aqui. Temos de um lado protagonista e temos do outro lado, em oposição ao protagonista, O antagonista. os personagens. Peraí. Exatamente, antagonista. Eu escrevi errado porque vocês falaram e me confundiu aqui. Antagonista, certo? Esse aqui pode ser o conflito das duas forças da narrativa. Por exemplo, o protagonista sendo uma pessoa do bem e o antagonista sendo uma pessoa do mal. Lembrando que
pode ser do contrário, tá? O protagonista, ou seja, aquele elemento no qual a história vai se concentrar, o protagonista, pode ser uma pessoa má, certo? Nem todo protagonista de história é bonzinho. Assim como o antagonista pode ser aquele que é do bem, certo? Mas ele está ali em segundo plano em relação ao protagonista. Vocês entenderam? Protagonista não é sinônimo de bondade, assim como o antagonista também não é sinônimo de maldade. A história pode se concentrar numa personagem, aliás, boa ou numa personagem ruim. Assim como o antagonista pode ser uma personagem boa ou uma personagem ruim também, certo? Aqui é só para exemplificar o conflito de duas forças. Deixa eu ver se tá uma coisa aqui que eu pedi. Professor, a literatura pode ser conhecida por ter lições de moral no final dos textos. Isso acontece com todos os seus gêneros ou só com algum específico? Ah, sim. Vamos lá. Por exemplo, a parábola. Na parábola, você não vai ver escrito lá embaixo, né? Não vai estar explícito a lição de moral, certo? Não vai estar escrito lição de moral. No apólogo também não. Pode ser que sim, pode ser que não. Geralmente é quase que como eu posso dizer? Não vou dizer quase que impossível, mas é muito incomum que haja uma lição de moral explícita na parábola, certo? Assim como no apólogo. Ele é conhecido por suas lições de moral no final. E, claro, isso acontece com gêneros específicos, como, por exemplo, a fábula, o apólogo, aliás, fábula, apólogo, isso, e a parábola em certos casos. O deuteragonista, certo? Para começar, não, é com mesmo. É deu com U, certo? Desse jeito aqui. Pronto, agora sim, a gente começa a conversa. Existe também o deuteragonista, que é um tipo, que é tipo segundo protagonista. Na verdade, nós até poderíamos dizer que o deuteragonista é um coadjuvante, certo? É muito incomum que se use esse termo hoje em dia, certo? Até porque isso vem lá da Grécia Antiga, onde esse tipo de personagem ele desempenhava justamente um papel de segundo plano, certo? E especificamente nas tragédias, tá bem? Isso aí a gente não vai trabalhar de maneira nenhuma nas nossas histórias aqui, tá certo? Mas, se a gente fosse fazer um estudo sobre a história da literatura, nossa, seria muito bom, mas seria tão trabalhoso para vocês não têm noção. A gente ia ter que ver essas coisas mais detalhadas ainda. Nossa, como é que é boa. Vamos lá. Os momentos da narrativa, nós temos uma subdivisão aqui também, certo? Em geral, os acontecimentos de uma narrativa são organizados em 4 momentos. E em textos em formato de prosa são distribuídos em parágrafos. Temos a situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Você pode substituir o conflito como o desenvolvimento da história também, certo?
A situação inicial, a gente entende como uma introdução da história, é aquele momento em que nos são apresentados os personagens e mais ou menos o que é que vai acontecer, certo? O conflito, deixa eu tirar isso aqui da frente. O conflito é aquela, realmente, quebra do equilíbrio inicial dado na introdução, certo? E o conflito, ele abre margem para o clímax. O clímax é aquele momento de maior tensão, é o ápice da história. Do clímax para frente, não tem nada mais de interessante para acontecer, porque o clímax é justamente o ponto máximo da história. É aquele momento de reviravolta, é um momento realmente, como eu coloquei aqui no texto, é um momento de tensão. Do clímax para frente, a história tem que, alguns autores até dizem que do clímax para frente, a história se apressa para acabar. Exatamente nessas palavras. A história se apressa para acabar. Porque já aconteceu o melhor da história. Prolongar a duração do clímax para o final só vai tornar o texto cansativo, certo? Do clímax para frente, a história se apressa em terminar. Ou seja, do clímax para o desfecho, é um pequeno frame da sua leitura, certo? Da sua produção textual, no caso. É um pequeno fragmento que vai encerrar o texto, dependendo da complexidade, é claro. Foco narrativo é ponto de vista, perspectiva, é a narrativa em si. Pode ser narrado em primeira pessoa, quando o narrador também é personagem, ele participa da história que ele conta. Em terceira pessoa, quando o narrador não participa dos acontecimentos. E o foco narrativo influencia bastante no tipo de narrador que teremos na história. Como a gente viu, o narrador é a voz adotada pelo autor para contar os acontecimentos na ficção. Eu coloquei ficção, mas eu não coloquei narração porque ia ficar muito repetitivo. O narrador é a voz adotada pelo autor para contar os acontecimentos na narração. Só para evitar essa redundância. Porque o texto, a narrativa pode se basear em fatos, certo? Pode trazer fatos. E eu não gosto da expressão fatos reais. Se é fato, é real, certo? Naqueles filmes, baseado em fatos reais. Oh, meu querido, não existem fatos fictícios. São fatos, são reais. O que é que você falou, Taina? Nada, desculpa. Oi? Não, não era nada. Vamos lá. Aí a gente tem aquelas subdivisões. Narrador, personagem, que é aquele que conta a história. E resumindo esse texto aqui, ele conta a história e participa dela, certo? O narrador observador também pode ser chamado de narrador neutro. É aquele bonitinho que está lá no meio da confusão, mas está só de olho, está só conversando, só contando, aliás, não participa das ações, certo? Ele, basicamente, não expõe sua opinião sobre algum personagem, certo? O narrador observador, ele realmente é neutro, ele é imparcial, porque ele não se envolve nos conflitos, nos fatos, ele nada tem a ver com as personagens. Basicamente, o narrador, observador, tem função de contar a história, só, certo? A gente tem também o narrador onisciente, que eu acredito que eu falei para vocês o que é o estado de onisciência, né? Saber tudo aquilo que se passa na cabeça das outras pessoas, que é o que dizem de Deus também, do Deus ocidental, claro, porque de acordo com a sua cultura poderia ser outro Deus. Deus é onipresente, ou seja, está em todo lugar, e ele é onisciente, ele sabe tudo o que acontece em todas as cabeças de toda a humanidade. Ele conta a história em terceira pessoa também, mas ele sabe tudo sobre os personagens, suas intenções, toda a sua maldade ou toda a sua bondade. Ele conhece o pensamento dos personagens e narra, descreve suas emoções. Esse daqui é o que eu mais adoro. O narrador onisciente é fantástico. Professor, posso falar rapidinho?
Claro, rápido. Até porque a aula vai acabar, mas vamos encerrar com o seu comentário. E esse bom. arquivo que vai estar lá. Até Olha, porque já está acabando. Eu só vou falar do narrador intruso e do conto. Mas diga. então, o narrador onisciente também é capaz de, como posso dizer, narrar o que se passa na cabeça da pessoa. Aí isso seria como? Ou seria mais ou menos assim. Enquanto olhavam, enquanto se encaravam olho a olho, Jonathan imaginava, aí descrevia o que se passava pela cabeça dele, né? Seria tipo isso? Isso. O narrador onisciente, ele tem função de narrar os fatos, certo? Narra tudo o que acontece, todas as ações que se desenvolvem na história, certo? Na narrativa. E ele também diz o porquê de aquilo ter acontecido, como a pessoa pensou naquela coisa que ela fez, naquela ação, o porquê de aquilo acontecer. Ele narra, ele sabe exatamente aquilo que se passa na cabeça das pessoas. Muitas vezes a pessoa está, por exemplo, numa narrativa você pode encontrar uma situação de a personagem estar sozinha no quarto, deitada, sem que nada acontecesse a ela. E o narrador sabe exatamente o que se passa na cabeça daquela personagem. Ele fala o que ela está pensando para nós. Não é aquela personagem que está lá no quarto que diz para o leitor o que ela está pensando. É o narrador que penetra na consciência daquela pessoa e traz aqueles pensamentos para o leitor. Por exemplo, naquele determinado momento, Joaquina estava pensando sobre o que havia acontecido na tarde do dia anterior. Ela pensava sobre isso, sobre aquilo, e ela chegou à conclusão de que, olha só, quem está trazendo esses pensamentos para você, leitor, é o narrador. A Joaquina está só pensando ali na história, ela é personagem e apenas isso. Ela não sabe da existência do leitor. Quem sabe da existência do leitor é o narrador onisciente. E ele sabe o que se passa na cabeça dessa personagem. E ele traz esse pensamento para você, certo? Ele é um elo entre você, leitor, e os pensamentos daquela personagem. Tá bem? Compreendeu? Ficou bem explicado? Sim. Bom, meus queridos, a aula passou rápido, mais rápido do que a maioria. Vou ficando por aqui. Esse documento aqui, basicamente a gente encerrou ele. Eu vou colocar já, eu vou colocar no intervalo, para não ter problema de internet ou coisa assim que atrapalhe. Tá bom, tchau. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã com ética. E eu vou trazer uma surpresa para vocês sobre essa disciplina aqui. A disciplina de ética. Mas é só... Na próxima aula. Como é, Tyron? A surpresa que o senhor diz é em relação à produção ou em relação à ética? Em relação à ética. Uma surpresa boa, tá? Para nós, Trazer para uma mim aula diferenciada. e para você. Ok. Não, isso é melhor ainda. Não vou dizer, senão não vai ser surpresa, né? Está dizendo, vamos esperar, né? A gente quer Vão ter saber. que esperar, vão ter que esperar até amanhã. Até mais, Mas pessoal. Um lembre-se, abraço. mãe, Ô, professor, a gente é curioso. Eu sei. Velozes e Curiosos. Pois é. Aí amanhã vocês vão saber, tá bom? Até mais, meus queridos. Um abraço. Tchau. Já